Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e quero começar fazendo uma pergunta para você. Você está preparado para a nossa jornada do Apocalipse que se dará início nesta noite, neste dia? Tivemos nas aulas passadas o estudo sobre a escatologia. Conforme você viu, escatologia é a doutrina, é o estudo das últimas coisas. Agora, o Apocalipse, eu preciso que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos ver todos os capítulos de uma forma clara, concisa e que você vai entender este livro tão mal interpretado e tão mal pensado, vamos dizer assim. Até porque, se você for na história, grandes homens como Martinho Lutero considerava o Apocalipse um livro que não deveria estar no cânon, na formação do texto bíblico. Ele considerava um livro obscuro. Você vai do outro lado, o Calvino, nas suas Institutas, fala que o Apocalipse é um livro difícil, então por causa disso ele também não ia falar muito a respeito do livro. Agora, à medida que os anos foram passando e a revelação progressiva de Deus dando mais conhecimento, mais entendimento aos homens, nós vamos ver o quão lindo é este livro. E na aula de hoje, que vai ser uma introdução, nós vamos já desmistificar muitas coisas. Então eu convido você, pegue a sua Bíblia, eu estou aqui com as minhas anotações, ou até caiu uma caixinha aqui com as minhas anotações, então de vez em quando você vai ver eu olhando para baixo, para eu não esquecer de nada das minhas anotações, porque vai ser um estudo. Então vai ser uma jornada que eu tenho plena certeza que quando chegar ao final, a sua vida não será mais a mesma. Hoje nós vamos começar no capítulo 1 do Apocalipse, certo? Bíblia aberta? Papel, caneta na mão? Vamos para as anotações? Então vamos lá. Eu tenho a versão Almeida, revista e atualizada. Se você tem a revista e corrigida, NVI, Bíblia King James, você não sabe, não tem problema nenhum. Tá? Se você é católico, a minha Bíblia é católica, não tem problema nenhum. Pegue a sua Bíblia e abra no último livro, em Apocalipse. E é interessante, por quê? Porque o Apocalipse ele foi escrito por João, o apóstolo João, o amado, né? Eu dou risada com a minha filha, né? Porque nós lemos a Bíblia à noite e nós estamos lendo o Evangelho de João, e aí João dizendo assim, aquele a quem Jesus amava. Daí eu brinquei com ela, eu digo, né? Interessante que o próprio João, que escreveu o Apocalipse, disse, é aquele a quem Jesus amava, ele mesmo dizendo que Jesus amava ele, né? Então, mas João foi um discípulo muito amado pelas suas cartas, nós vemos, e embora exista alguns que pensem que não foi o apóstolo João, falam de um presbítero que aconteceu, que teve depois, mas não. A maioria dos comentadores, e até pelo que João escreve, utiliza a palavra logos, né? Aqui quando nós vamos no grego, que é o mesmo logos que ele usa no seu evangelho. Então tem muita similaridade entre a escrita do Apocalipse e a escrita do Evangelho de João. Uma coisa que me chama a atenção, e talvez você não saiba disso, você sabia que Apocalipse é o texto que mais cita textos do Antigo Testamento? Não tem nenhum texto, nenhum livro do Novo Testamento que cite tanto referência direta ou indireta ao Antigo Testamento quanto o Apocalipse. É algo muito lindo e nós vamos caminhar e ver isso ao longo da nossa jornada e das nossas aulas. O que é interessante? Porque já cai por terra, nós temos a tendência de dizer Apocalipse de João. Já começamos errando, por quê? Porque o Apocalipse não é de João. Como é que começa o capítulo 1 e o verso 1? Revelação de Jesus Cristo. Então é Apocalipse de Jesus. E o que significa a palavra Apocalipse? Aqui quando nós vamos no grego, né, a palavra apo, distante, a palavra kalupsis, relacionado a descobrir.
Então, seria mais ou menos descobrir algo que estava distante e agora não vai estar mais. Eu gosto de sempre fazer, eu já falei isso em escatologia, como se fosse, eu vou pegar aqui uma ilustração para você ver, como se essa caixinha aqui fosse um quadro, certo? E o quadro tivesse coberto. O Apocalipse é como se você fizesse isso, ó. Descobrisse. Descobrisse. Literalmente, você tirasse o cobertor, a coberta que está sobre algo. E é isso que o Apocalipse vai nos trazer. Então, é revelação de Jesus Cristo. Lembrando, caso você não se lembre ou não saiba, o que significa quando nós falamos Jesus o Cristo. Christos é uma palavra grega que é a mesma palavra Mashiach no Antigo Testamento no hebraico. Ambas as palavras significam ungido. Então a palavra Mashiach, perdão, que de Messias, significa ungido. O mesmo Christos, Cristo, né, aportuguesado, é o Cristo, significa ungido, certo? Então vamos começar. Olha que interessante. Revelação de Jesus Cristo. Eu vou ler todos os versículos. Vai ser o estudo que nós vamos ler tudo. Apocalipse, revelação que Deus deu a Jesus Cristo, a qual deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. O que é interessante nesse primeiro verso que nós lemos? Aqui João está dizendo o seguinte, as coisas que em breve vão acontecer, as coisas que vão acontecer. Ou seja, o Apocalipse é uma revelação do futuro, mostrando como vai ser findar a humanidade. Isso cai por terra uma doutrina, uma espúria, chamada teísmo aberto. Existem pessoas que acreditam no teísmo aberto. E o que é o teísmo aberto? O teísmo aberto acredita-se que Deus, embora seja superior sobre todas as pessoas, que Deus não sabe o futuro, que Deus acompanha o futuro e que pode ser pego de surpresa. Por incrível que você pareça, tem muitas pessoas que acreditam no teísmo aberto. O Apocalipse aqui já cai por terra essa questão. Agora, olha que coisa linda o que diz aqui. Eu estou no verso de número 2. E que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. O verso 3, para mim, é um dos mais lindos do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Você viu que esse medo que você tem do Apocalipse tem que cair por terra hoje? Você sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Você lembra lá do Monte das Bem-aventuranças, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão os consolados. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos e por aí afora. Pois bem, ele usa também para o Apocalipse, bem-aventurados. Bem-aventurados é uma palavra grega que significa, do grego, makarios, que significa mais do que feliz, é uma felicidade plena. Então, para que ter medo do Apocalipse? Se o próprio João está escrevendo aqui, que foi dito a ele, bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que lê e aqueles que ouvem. Aqui uma curiosidade muito importante para você. Por que João escreveu bem-aventurado aquele que lê, no singular, e aqueles que ouvem no plural? Por que João não escreveu, como nos nossos dias, bem-aventurado aquele que leem? Porque eu estou lendo, você na sua casa está lendo, então é no plural, os que leem. Porque nós temos que entender contexto. A Bíblia sem contexto é pretexto para muito erro. E qual é o contexto disso tudo? O contexto é que as cartas no Antigo Testamento eram cartas circulares. O papel, como era escrito, era algo muito caro. Então, o que você fazia? Você pegava uma carta, você escrevia e você passava e essa carta ia passando às igrejas. Isso que foi escrito para João, para passar nas 7 igrejas da Ásia, João não escreveu 7 cartas, ele escreveu somente uma. E como é que era feito? Quando chegava na igreja, um era responsável por pegar e ler, e o povo escutar. Por isso que diz bem-aventurado aquele que lê, porque somente um lê na igreja,
e os demais ouvem. Então João está falando conforme a sua época. Olha que coisa linda, né? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia. A palavra ouvir aqui é muito bonita essa expressão. Por quê? Porque o hebraico, ele não é uma língua com muitas palavras, certo? Embora aqui esteja, né, em grego, mas o hebraico ele não é uma língua com muitas palavras. Para você ter uma noção, a língua inglesa ela tem em torno de 100 mil palavras, o hebraico tem 8 mil palavras. Então, uma palavra no hebraico tem muitas interpretações. Quando a palavra no hebraico ouvir, né, o Shema, ouve, ó Israel, teu Deus, que nós vamos ler, nós vemos lá no Antigo Testamento, né, o Shema Israel, né, é interessante o seguinte, a mesma palavra, a palavra primitiva para ouvir é a mesma que sai para a palavra obedecer. Então, quando está escrito bem-aventurado aqueles que ouvem, os que ouviam sabia que implícito também estava bem-aventurado os que obedecem. Aqui vai um spoiler das próximas aulas. Por que todas as cartas terminam quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas? Porque quando eles receberam isso, eles já sabiam que o ouvir implicaria também em obedecer aquilo que ouve. É as riquezas da língua hebraica. Aí nós vamos para o verso de número 4, que diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Aqui, irmãos, é importante nós saber que não é a Ásia como nós conhecemos hoje, nem o continente asiático. Era a província romana da Ásia, que atualmente, né, é a atual Turquia e mais algumas regiões por ali. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Aqui mostra toda a potência do nosso Cristo Jesus. Aqui nós não vemos mais o Jesus como o cordeiro que veio a este mundo sofrer. Aqui nós vamos ver a glória e majestade que Jesus sempre foi e é, aquele que era, que há e que há de vir. Então mostra todo o poder e fala sobre os 7 espíritos, né? Aqui há toda uma representação simbólica, alguns dizem que é a completude do Espírito Santo e por aí afora, mas é João descrevendo para quem que aquela carta estava sendo escrita, as igrejas da Ásia, mas olha o que diz logo depois no verso de número 5 final. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, ou seja, mostrando o sacrifício redentor que Jesus e o amor teve por nós. E nos constituiu reinos sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. Como é bom nós confiarmos no nosso Deus, né? E colocarmos todas as nossas angústias dele. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Olha aí João dizendo: eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. O que significa isso? Aqui não está falando sobre arrebatamento secreto. Aqui está falando sobre o final da história, quando em determinado momento, Jesus, como um sinal no céu, aparecerá e todo olho verá, inclusive aqueles que os transpassaram, aqueles que debocharam, um dia terão que se curvar e ver a péssima escolha por ter debochado, por não ter acreditado naquele que tudo fez simplesmente por amor a mim e a você. É um amor que nós não conseguimos imaginar, né? Então, isso vai acontecer, queira você acreditar ou não. Chegará o momento em que todo olho verá. Ah, mas como é que pode todo olho ver?
Aí existem diversas teorias que eu não vou entrar aqui agora, que a vinda vai ser devagar, vai durar 24 horas, que o sinal do céu vai ser uma cruz que vai aparecer no céu. É tudo especulação, certo? Então não vale a pena nós falarmos especulação aqui. Vamos para o que é concreto e o que é real. Aí no verso 8 diz: Eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego, o ômega, a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim, ou seja, Jesus dizendo, ele é o começo de tudo, no começo ele estava, mas no fim ele também vai estar, mostrando todo o seu poderio, toda a sua glória, todo o seu poder. Aí o verso de número 9 diz: Eu, João, companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você parou para pensar que João não disse eu estou na ilha de Patmos, mas sim eu estava na ilha de Patmos? Primeiro é importante nós falarmos que João, ele foi possivelmente o único discípulo que morreu de morte de causas naturais, morreu literalmente de velho, né? Os demais discípulos todos foram martirizados com mortes terríveis. Isso você encontra, por exemplo, na história eclesiástica, contado por um dos pais da fé, um dos pais da igreja, Eusébio de Cesareia. João não, João morreu possivelmente de causas naturais e ele recebeu essa revelação enquanto ele estava na ilha de Patmos. A ilha de Patmos naquela época é muito diferente do que muitos imaginam. A ilha de Patmos não era um local simplesmente abandonado. Não. A ilha de Patmos era realmente onde iam presos políticos, mas também a ilha de Patmos, a arqueologia mostrou que existia ali, existia um templo a uma deusa Ártemis na ilha de Patmos, existia um ginásio de esportes, existia uma colônia prisional. Então não era um local totalmente inabitado, que João caminhava lá, não olhava para nada. Não. Nós temos que parar com isso, mas era um local onde era enviado presos políticos, pessoas consideradas perigosas, né, para a sociedade naquela época. Então, é importante isso ter em mente, porque às vezes a gente fantasia demais essas questões. E João recebeu a revelação que estava aqui, mas ao que tudo leva a crer, o Apocalipse não foi escrito enquanto ele estava na ilha de Patmos. Possivelmente, a história conta que João não morreu na ilha de Patmos. João é liberto da ilha de Patmos e ele estabelece a sua residência em Éfeso, e possivelmente foi em Éfeso que João terminou a sua vida e que talvez escreveu o Apocalipse. Agora, a revelação realmente foi ali na ilha de Patmos, certo? Então, João está se apresentando quem ele é. Aí no verso de número 10 diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo... Verso 11, escreve um livro que você vê, manda-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por que é importante essas igrejas? Porque possivelmente nesses locais é onde mais existia a concentração de cristãos que estavam sendo perseguidos. Aqui é interessante que é utilizada a palavra igreja, né? Embora o conceito de igreja, como nós conhecemos, só veio lá em 330, se eu não me engano foi 330, quando Constantino sobe ao poder e coloca, né, o cristianismo como religião oficial. E colocando o cristianismo como religião oficial, começa, né, essa instituição, né, igreja, mas igreja no sentido de pessoas reunidas para adorar a Jesus. Então o culto era nas casas, né, locais que se reuniam para adoração a Deus, certo? Então essas igrejas, elas representavam uma totalidade, que muitos acreditam que são eras, desde a formação, né, do Novo Testamento, das igrejas. Outros acreditam que representavam uma totalidade, né, dos mais diferentes tipos ali, né, de cristãos, mas que estavam reunidos buscando a Cristo, e que
cada local tinha suas peculiaridades, que a partir da próxima aula nós vamos começar a ver isso. Mas a grande coisa é que essas igrejas, o número 7, né, é um número muito utilizado na Bíblia como o número da perfeição, né, muitas coisas são 7, e essas igrejas representam exatamente o quê? A plenitude, a totalidade. Cuidado com você que quer interpretar Apocalipse tudo ao pé da letra como literal. O Apocalipse é um livro muito simbólico e muita simbologia nós vamos ver falando exatamente dele. Então diz que João achou em espírito no dia do Senhor. Quando é que é o dia do Senhor? Quando você vai lá em Atos no capítulo 20, verso 7, está escrito que exatamente o dia do Senhor era o domingo, certo? Onde aconteceu a ressurreição de Cristo. Então João estava num domingo quando recebeu essa revelação do Senhor. Aí ele, imagina a cena. João conta que ele olha para trás para quem estava falando com ele. Você consegue imaginar isso? E aí ele começa a descrever o nosso mestre na sua aparência que agora está. Eu faço questão de ler a partir do verso número 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. Alguns imaginam que esses 7 candelabros possam ser as 7 igrejas no qual vão as cartas, porque a igreja foi chamada para ser a luz do mundo. Quando eu falo igreja, não é igreja instituição propriamente dito, mas um grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus. E como foi chamado para ser a luz do mundo, alguns estudiosos acreditam que esses 7 candelabros é as 7 igrejas que agora vai ser passado a mensagem do que aconteceria no fim. Mas olha, João começa a falar e diz, e no meio dos candelabros, no meio da igreja, certo? Das igrejas, Jesus deve estar no nosso centro. Um homem de vestes talares, cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. Cabeça e os cabelos eram brancos como alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita tinha 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Você parou para pensar, e isso é uma coisa muito linda, João vendo agora, aquele que tanto o amou, num resplendor de glória, como ele não consegue descrever, como ele não consegue imaginar. Agora, é interessante, né, que quando diz que ele estava com 7 estrelas na mão, talvez essas estrelas sejam anjos, né? Quando nós vamos no livro de Jó, fala as estrelas da alva, né, estavam regozijando. Nós vemos no Apocalipse também uma menção aos anjos, às estrelas, porque nós vamos ver que os anjos têm um monte de função no Apocalipse. A função angelical apocalíptica é muito intensa. Então, talvez essas estrelas se refiram aos anjos que vão ter um papel preponderante muito nesse tempo do fim, certo? E aí, olha que coisa linda. Ao vê-lo cair aos seus pés como morto. Ou seja, João literalmente não aguentou a presença do Senhor. Por isso que eu digo, irmãos, que às vezes nós agimos de modo errado, porque nós ficamos pedindo a presença do Senhor, achando que isso é uma bobagemzinha. Sabe qual é a primeira coisa e a primeira característica de uma igreja onde você sente e tem que ter a presença do Senhor? É temor. É você literalmente olhar para dentro de você e você ver que você não é absolutamente nada. Não é simplesmente eu cantar, bater palma, virar, falar em novas línguas e por aí afora. Não, 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 não. Todas as vezes relatada na Bíblia que a presença do Senhor se manifestava, as pessoas caíam como mortas, literalmente temendo a Deus. Quando Isaías teve aquela visão, o que ele disse? Eu vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros, que habita num povo de impuros lábios. Nós vemos as pessoas que têm uma visão celeste, todas, a primeira impressão é o quê? Eu vou morrer, porque a glória é tão grande, e quando a glória é tão grande, você vê que você não é absolutamente nada. Que realmente nós somos, eu gosto de um salmo que diz que nós somos como um conto ligeiro,
Começou o conto e já terminou. Assim é a nossa vida. O que é 70, 80, 90, vamos até 100 anos, comparado a uma eternidade que nós vamos ter pela frente? Nós precisamos estar preparados para ela. Então João caiu como morto. Cuidado quando você pede a presença de Deus. É bom e deve pedir, mas esteja preparado para confrontar os teus pecados e os teus erros. Não é qualquer um que vai entrar no céu. A porta continua sendo estreita. E nós vamos falar sobre isso também, sobre características do verdadeiro crente. E até eu quero já dar um spoiler também, eu gostaria de fazer um vídeo, e vou convidar você a assistir também, sobre pecados aceitáveis. Talvez você diga, existem pecado aceitável? Não existe, mas tem muitos pecados que nós aceitamos, né? Que não deveríamos aceitar. Pois bem, vamos continuar. Ele cai como morto. Eu estou no verso de número 17. Porém, ele disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ó, falando de novo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que vive, estive morto, mas eis que sou vivo. Para todo sempre tenho as chaves da morte e do inferno. Meu irmão, minha irmã, pare de uma vez por todas de ficar falando de forma errada que quem tem a chave da morte e do inferno é o diabo. O diabo não tem coisíssima nenhuma e nunca teve. Me diga onde tem na Bíblia que o diabo tem as chaves do inferno. Eu já vi gente pregando que Jesus, depois que ressuscitou, foi às regiões mais baixas e tirou as chaves do inferno da mão do diabo. A chave sempre esteve na mão dele, nunca saiu da sua mão. Essa história que às vezes nós vemos, uma queda de braço entre Jesus e o diabo, não existe queda de braço entre Jesus e o diabo. Não existe comparação entre o nosso Senhor e Salvador e esse anjo que se rebelou. Então cuidado com más interpretações bíblicas. Não existe, é só você estudar a Bíblia e ver que isso não existe, que isso não tem, certo? Ele nunca teve com as chaves na mão. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer, mostrando novamente todo o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos 7 candelabros de ouro, aqui ele explica, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Quem são esses anjos das 7 igrejas? Porque nós vamos ver na próxima aula que João começa sempre dizendo, e ao anjo da igreja que está em, e ao anjo da igreja que está em. Geralmente nós pegamos isso como o responsável. Na nossa cultura, hoje nós diríamos, bom, seria o pastor. Existe bastante dúvidas em relação a isso. Deixa eu até ver se está ali isso. Existe bastante dúvidas e controvérsia em relação a isso, porque muitas pessoas acreditam que estes anjos são literalmente anjos que trabalham diretamente com responsáveis pela reunião, né? E que vão fazer uma obra nas igrejas ao longo dos tempos. Eu particularmente acredito, como a maioria, que estes anjos eram os responsáveis pela igreja, os responsáveis por conduzir a igreja. Mas para que você saiba que essa minha opinião não é tão no meio pentecostal, é o que todo mundo fala, né? Agora, existem muitos que acreditam que são anjos literais, os anjos, o anjo da igreja é um anjo responsável por igrejas. Quando nós vamos, por exemplo, lá em Daniel, o príncipe do reino da Pérsia, como um anjo, né, dominador sobre determinada região, aqui também alguns imaginam que seja isso. Mas isso não tira nada do contexto. A grande realidade é que no capítulo 1 nós temos uma apresentação daquele que morreu, mas que agora ressuscitou e tem todo o poder nas suas mãos. Eu convido você a continuarmos essa jornada. Toda quinta e toda segunda, um capítulo novo. Porém, nem todas as aulas nós vamos ver um capítulo inteiro. Na próxima aula, quando nós começarmos as cartas, cada carta a uma igreja vai ser uma aula. Então nós vamos ter uma aula inteira só sobre a carta a Éfeso, carta a Esmirna, carta a Tiatira, carta a Pérgamo, carta a Filadélfia, carta a Laodiceia. Nós vamos estudar todas. Vai ser uma jornada fantástica. Eu tenho plena certeza que você e eu seremos muito abençoados, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Não esqueça, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Isso é importante para que o canal se torne relevante para a plataforma e assim ele possa recomendar para mais pessoas.
curta e não deixe de compartilhar. Que Deus te abençoe grandemente.